Seu Joaquim, podemos começar? Podemos. Te agradeço muito receber a gente aqui no seu local de trabalho. Quero que você fique bem à vontade para a gente conversar mesmo, tá? Tranquilo. Então, queria que você me contasse um pouquinho da sua história, né? Como é que começou esse seu envolvimento com a música e com o teatro, sobretudo com o teatro caipira? Bom, começou aqui em Maringá. Quando eu cheguei aqui em Maringá estava completando 15 anos. E então, quando eu vim para cá, como trabalho de alfaiate, às vezes cheguei a jogar no Amador do Grêmio naquela época. Aí comecei a assistir uns programas na Rádio Cultura daquela época. Aí fui participar uma vez lá, cantar um louvor, uma música assim. Aí depois me enquadrei com os demais, João Pereira, o Cafezinho, Orlando Maninho, o Juca, Dioguinho. Tinha também o Santana, o Cafezinho. Tinha o que dirigia o teatro nosso, que já morreram, era o Serrote Pinhavel, que era o diretor artístico da época nossa. Aí me veio a oportunidade de começar a apresentar também, né? Como baterista, cantando. Aí depois passei para o teatro. Aí então nós tínhamos um programa, Maringá se Diverte, e que todos os domingos era a programação de Maringá na época. Então nós tínhamos a equipe bem preparada, né? Já o João Pereira, o Dioguinho, Santana e outros que também já faleceram. E todos os domingos a gente tinha essa apresentação do Maringá se Diverte, e aí a gente veio desenvolvendo. Aí depois começamos a fazer show no circo também, em toda a região, Paraná, interior de São Paulo. Então era João Pereira, Vieira Silva, Zé Moreno e sua equipe. A dupla era João Pereira e Zé Moreno, e eu como setor do nordestino, representava o Lampião na época, e cantava música nordestina, samba e essas coisas assim. E a nossa equipe durou bastante tempo em Maringá, fazendo esse trabalho. Campanhas políticas também a gente trabalhava. Então, quase todas as nossas peças, quem escrevia era eu, João Pereira e o Dioguinho. A gente escrevia as peças, ensaiava o pessoal, aí depois a gente mandava as escritas para a Polícia Federal em Londrina, poder aprovar, para poder apresentar na rádio. E era assim quando eu comecei, e aí a gente trabalhou bastante, uns 14 anos mais ou menos nessa equipe aí. Aí depois, a nossa equipe, eu saí da equipe e fui trabalhar com um radialista da radiodifusora, que era o Inhoquinca. Então com o Inhoquinca viajava, Inhoquinca e sua equipe. Inhoquinca, Vieira Silva, aí Altair Sampaio, e mais uma dupla do Zinho Valmerim, que também já se faleceu. Então aí eu comecei a participar da outra equipe, já no finalzinho, porque a nossa equipe na Rádio Cultura já quase não estava trabalhando mais. E era isso. O senhor vem da onde? Na realidade eu nasci em Marília, no estado de São Paulo. Me criei até 10 anos lá em Minas Gerais, em Montes Claros. Aí de Montes Claros eu vim para o Paraná. Vim a São Paulo, de São Paulo vim para o Paraná. Cheguei em Jandaia do Sul, 1952, por aí. Aí fiquei trabalhando de alfaiate muito tempo naquela região. Aí já tocava alguns bailes, como baterista, pandeirista em Rolândia, Londrina, Cambé. E aí quando vim para Maringá foi que a gente entrou na equipe de teatro. Mas antes era só como músico mesmo, tocando baile, carnaval, festa de aniversário, essas coisas. E como que surge esse seu nome artístico de Vieira Silva? Você não tem Vieira, né? Não, surgiu porque geralmente todo artista, seja ele famoso ou menos famoso, ele tem que ter um pseudônimo. Então, como o meu sogro tinha o nome de Vieira, aí eu coloquei Vieira Silva, o nome do meu sogro, como pseudônimo artístico. Tá. E aí, você conta que você começou então com a música, né? Para depois entrar no teatro. Para depois entrar no teatro.
Você lembra datas? Você é bom com datas? Assim, que ano foi esse que você começou? A gente vai ter que pedir para as coleguinhas falar mais baixo. Vamos sair um pouquinho. Foi mais ou menos em 1965, 67, por aí. Que você começou a fazer teatro? Qual foi a primeira peça que você fez? Nós levamos várias peças. Levamos Ana Rosa. Muitas peças que a gente escrevia, naturalmente a gente não vai lembrar todas. Mas a mais empolgante, que pegou mais, foi a Morte de Lampião, que era escrita pelo Piolim de São Paulo. E esse Serrote Pinhavel, como já tinha trabalhado no teatro em São Paulo e estava na Rádio Cultura dirigindo a equipe, então essa era a peça-chave nossa de trabalhar. Mas teve muitas outras, teve Billy Gancho, teve Cabeleira, inclusive aquela da foto onde eu machuquei a minha mão. Billy Gancho, Cabeleira, Ana Rosa e Chicu, tem muitas coisas. Mas foi muitas peças. Agora não me lembro do qual foi a primeira. Tá. Sem problemas. Isso. Você quer falar com as meninas? Aqui é horário de almoço, eles não vão ficar muito mais. Tá. Quem que foi o Serrote Pinhavel? O Serrote Pinhavel, eles vieram de São Paulo. Aqui em Maringá eles tinham o Hotel São Carlos, que era ali perto da rodoviária. Como ele era um dos bons teatrólogos da época, que já tinha vindo de São Paulo, que escrevia muitas peças, dirigia muito bem, e então ele comandava, mas era um casal muito bom. Aí nesse meio tempo nós teve também uma peça, que depois eu vou falar dela, que nós não podemos levar, que a Polícia Federal não permitiu. Já era a peça do Clodimar Pedrosa. O nome da peça era Os Cruéis. Mas depois dela pronta, preparada, aí foi para a Polícia Federal em Londrina, então a ordem que veio não pode apresentar. Porque ia, como se diz assim, prejudicar a área policial, né? Que o dele, que o menino morreu novo, você pode ver quando você vai no cemitério, o túmulo dele lá, tá muitas coisas, todo mundo velando. Diz que ele faz até milagre, o menino. Essa é uma peça também que foi muito boa, muito sucesso, bem trabalhada. Eu perguntei do Serrote Pinhavel, porque tem o Palhaço Serrote, né? Mas era outra pessoa. Não, mas ele fazia o papel de palhaço, né? Será ele que era era humorista. Mesmo? Ele era humorista. Serrote Pinhavel, ele era humorista e diretor teatrólogo. Tá. Queria que você me falasse um pouco, então, para a gente começar assim, a falar das peças. Você pode falar mais geral também, se você quiser. O que era, assim, exatamente o teatro caipira? Que eu acho que é diferente, um pouco diferente do teatro que a gente conhece hoje, né? Não é tão diferente não, porque de toda a parte que nós apresentava aqui, quando entrou a equipe dos Trapalhão, eles levavam a mesma coisa que nós apresentávamos. É um teatro mais popular, né? Teatro mais popular. Porque é igual o teatro aí lá da universidade, vocês é um teatro mais para classe alta, né? Como diz os magnatas, né? E o teatro caipira é para o pessoal mais popular, pessoas mais simples que vêm assistir, né? Teatro também que não existia palavrão naquela época, porque a Polícia Federal não deixava passar. Por isso que tinha que ir para censura, porque se tivesse algum palavrão que fora do normal, então não podia. Mas ele tinha também essa relação muito forte com a música, né? Tinha. No nosso programa lá, muitos jogos, por exemplo, Mary Teixeirinha, Mary Terezinha, Carmen Silva, Carmen Costa, todos esses artistas sempre vinham, apresentavam no programa. Que as duplas de São Paulo, que vinham para Maringá, também apresentavam. Era um programa humorístico, teatral e musical. Então você, o João Pereira, o outro companheiro do trio de vocês, eles apresentavam e também tocavam? Tocava.
eu tocar bateria, eu estava fazendo pandeiro. O João Pereira tinha dupla, ele cantava com o irmão dele, o Dioguinho também cantava. Então, humorista, tinha também o outro que está na foto aqui, que era um humorista, Tigelinha, tem o Cafezinho, que era humorista, também está na foto aqui. Era uma equipe muito boa. Mas eu digo assim, dentro do espetáculo de teatro, tipo Dentro do A Morte de espetáculo tinha Lampião. primeiro musical. Cantava música popular, cantava música sertaneja, tinha a parte humorística e tinha a parte de música nordestina. Era completo, show completo. Entendi. E como que era A Morte de Lampião? O Morte de Lampião era a história da vida dele, né? Era a história da vida dele. E, então é uma peça, para falar assim, o currículo dela é meio difícil, porque é muito longa. Uhum. Não, eu digo a história, a sua participação nela. A minha participação era representar o Lampião. O cangaceiro Lampião, que estava vingando a morte do pai quando mataram o pai dele, né? Por isso que ele entrou no cangaço. Porque eles eram uma família pequena lá no Nordeste. E tinha a pessoa mais rica do vizinho. Aí conta a história dele lá, que era o seguinte, que quando ele começou, porque eles tinham, na história dele lá, tinha uma cabrita que dava leite para os outros irmãozinhos, e disse que aquela cabrita entrou no terreno do outro, aí eles mataram a cabrita dele. Aí foi quando disse que o Lampião se tornou, juntou a equipe, fez uma equipe grande e se tornou o cangaceiro Lampião. E aqui a gente apresentava a história dele. É uma peça que chamava muito pessoal para vir assistir. E que tipo, em que lugares você apresentava? Que lugar? Onde que vocês se apresentavam essa peça? Nós apresentava em festa de cidade, apresentava em circo, salão paroquial, em salão que nem Chico Nesco, onde fosse convidado a gente ia. Contratava o show e a gente ia fazer. Vocês chegaram a fazer ao ar livre também, em praças? O ar livre, lá, não, Morte Lampião não só fazia em lugar fechado. Agora, ar livre, que nem política, essas coisas, a gente só ia apresentar musical. Uhum. E a Morte de Lampião tem essa história do... que você se machucou, né? Não, eu me machuquei não foi na Morte Lampião, foi justamente nessa peça, que é essa aqui, o Cabeleira. Inclusive essa peça, eu e João Pereira, nós se inscrevemos nessa aqui, ó. O Billy Gancho, essa aí? Qual que é? Essa aqui é o Cabeleira. Billy Gancho não tem foto. Cabeleira? Era o Cabeleira, o bandido de Sanquinácio, que eu vestia com traje completamente diferente, né? Então foi nela que quando eu estava preparando os festim, que era uma espingarda calibre 36, cartucho grande assim, e eu estava fazendo cartucho e não sabia que o filho do João Pereira tinha pegado a espingarda para caçar e voltou 2 cartuchos carregados e não foi avisado. E quando eu peguei para fazer de novo o festim só porva, aí foi quando ele explodiu na minha mão e fez isso aqui. Foi nessa peça, Cabeleira. Na Morte Lampião não chegou a acontecer nenhum incidente. Entendi. Acho que isso foi uma história que o Donizete tinha contado pra gente, que era com o festim. Era o festim, porque quando nós iniciamos lá na rádio, lá o teatro, as peças que precisava de dar tiro, então era aquele revolvinho com espoleta, né? Para não fazer muito barulho, mas a turma não gostava. Então a gente passou a fazer com revólver verdadeiro com tiro de festim. Entendi. E foi assim. Entendi. E essa peça do Cabeleira, como que é o nome da peça? O Cabeleira, bandido sanguinário. Você era o bandido sanguinário? Eu era o bandido. Sempre me puseram sempre no papel de bandido, toda vez. Por quê? Não sei, sempre bandido. Você tinha cara de mal? Não sei, né? Se era isso. É porque acho que era onde eu saía melhor, né? Porque de repente eu não tinha condições de fazer um papel de galã, conquistador, essas coisas. Então aí a área mais pesada. E você curtia? Você Aí eu gostava. Tudo que você faz gostando,
você faz com amor, você gosta de fazer aquele papel, costurar, fazer comida, qualquer coisa que você faz com amor, gostando, sai perfeito. E você lembra por que, que o Cabeleira era o bandido sanguinário? Eu lembro porque essa peça a gente escreveu ela porque a gente pegou de uma, que diz assim, um museu que passou aqui em Maringá, lá do Rio Grande do Sul. Então, naquele museu trazia todos fotografias, por exemplo, aqueles bandidos daquela época, aquelas coisas. E a gente viu esse do bandido, então nós escrevemos uma peça para apresentar na rádio. Comparando com daquela época, né? Não. Que hoje os bandidos de hoje é diferente. Não precisa nem ser bandido para estar. Uhum. Mas no teatro, naquela época, era bem recebido. Cabeleira. Quais são as lembranças que você tem do público? De como as pessoas recebiam isso? É lembrança boa, né? Porque em todo lugar que a gente ia era bem recebido. Muitas vezes trabalhamos com circo rodeio, de toreada, essas coisas sempre cheio. Festa de cidade, no Parque Exposição aqui em Maringá mesmo, quando começou. Então nós tínhamos nossa equipe que toda sexta-feira, a primeira sexta-feira da semana do show, então a apresentação era nossa, da Rádio Cultura e Televisão Cultura. Porque nós tínhamos o programa na Rádio Cultura, Maringá se diverte, e tinha um programa de cantor de violeiro na Televisão Cultura, Canal 8, que era apresentado no Cine Horizonte. Então, quando era a época do Expoingá, que não era Expoingá naquela época, era outro nome. Então, nós tínhamos um dia na sexta-feira daquela semana para apresentar. Então, a gente apresentava o nosso show. Na época, nós tínhamos equipe de bailarina para apresentar no show. Aqui em Maringá, depois a turma começou também a ter as bailarinas deles aí. Era uma equipe bem montada. A apresentação era boa, bem recebida em qualquer lugar que nós íamos. Paraná, estado de São Paulo, nós viajava a equipe. Era a equipe da Rádio Cultura e Televisão Cultura, Canal 8, na época. Eu até ia perguntar isso porque eu vejo que é uma equipe bastante masculina, né? É. Eu ia perguntar onde que entravam as mulheres no teatro? Não, tinha as mulheres, por exemplo, na Moto Lampião tinha 3. Tinha 3 que faziam. Uma fazia o papel de Maria Bonita, a outra fazia o papel da Marta, que era mulher do Tenente Bezerra, e a outra fazia o papel do Curisco, mulher do Curisco, eram 3. Mas geralmente em todos os teatros a gente trabalhava com 5, 6 mulheres. E onde estão elas hoje? Algumas já morreu, outras foram embora. Não tem ninguém por aqui em Maringá? Não tem. Não lembra, não tem contato? A última que tinha era minha esposa que faleceu, né? Faz 5 anos que ela também participava. A sua esposa? No caso ela fazia o papel de Maria Bonita na época. Como que era o nome da sua esposa? A gente pode falar um pouquinho dela? Maria Rosa. Maria Rosa Batista da Silva. Você pode falar um pouquinho sobre ela? Ela começou junto com você, fez todas essas peças? Não, ela entrou depois. Aí ela trabalhou bastante, fazia todo teatro, ela sempre pegava o papel quase principal, né? Ela era morena, mais magra, cabelo longo, né? Para o meu gosto ela não era feia, e ela participava bastante. Então ela faleceu, outros faleceram. Teve uma que foi embora para Portugal, inclusive tem na foto aqui uma aqui. Aqui, ó, nessa foto aqui, por exemplo, aqui, ó, você vê aqui, ó. Quantas tem aí. Depois você vai ter a oportunidade de tirar a foto. Aqui tem 2, 3 mulheres? 3. Uhum. E essa aqui é de qual peça, essa foto? Essa foto é de que... Não, essa aí nós fizemos uma equipe que trabalhava no teatro. Ah, todo mundo. Nessa época minha esposa não estava ainda. Ah, tá. Não tem fotos dela? Da Maria Bonita? No teatro não tem. Eu até tinha uma foto dela, quase que eu ia trazer, mas não deu certo. Esqueci. Tinha muita foto, então eu separei essas aqui mais, porque tem muita foto que nem dá. Então, eu queria que você me falasse um pouco dessa peça do Clodimar aí, que você falou que você ia falar depois. Esse tema me interessa muito, assim, já pesquisei, já quis fazer coisas também, já fiz uma peça. Então, Clodimar, ele era um garoto, me lembro de 10 a 12 anos mais ou menos,
Na época tinha um hotel ali na Avenida Brasil, um pouquinho para lá da praça, e esse menino trabalhava lá como ajudante camareiro. E houve uma coincidência lá que um viajante, naquela época tinha muito viajante, né, que vinha para as lojas vender tecido, vender essas coisas, tinha uns que era cobrador, e tinha um viajante que estava hospedado naquele hotel. E ele, não sei como, ele deve ter desviado o dinheiro e condenou o menino, que o menino tinha roubado o dinheiro dele. E o menino não tinha nada a ver com a coisa. Aí foi quando o dono do hotel chamou a polícia, veio a polícia, levou o menino para lá, coisa, e aí aconteceu as coisas que tinham que acontecer, e até o menino vinha à morte. Era o Clodimar. Então ele não tinha nada a ver, mas ele sofreu as consequências por culpa de um pecado que ele não cometeu. Aí depois descobriram que o viajante tinha gastado o dinheiro dele em boate, essas coisas. Aí veio a morte do menino. Foi uma coisa bem triste, que até hoje é relembrado, né? E aí a gente veio, fez a peça. Aí teve um rapaz também que trabalhava na Rádio Difusora, que era irmão do Ioquim, que chamava Hélio Ferigato. Ele escreveu a música, Os Cruéis, também. E quem gravou a música Os Cruéis foi um duo. Era Zita Carreira e Carreirinho, de São Paulo. Eles gravaram a música. E nós fizemos a peça para apresentar, mas não houve condições de apresentar porque ela foi censurada. É uma peça que ia chamar muita atenção. Se fosse hoje, até poderia fazer. Mas naquela época não era permitido. Se você já escreveu alguma coisa dessa, você já está por dentro que ela era uma peça bem... porque ela atingia muito o policial. Entende? Então, por isso foi proibido. Então nunca chegou a ser apresentado? Não. Até a música foi proibida a rodar também. Porque, no caso, para mim, eu ia fazer um papel de um dos policiais que judiou do menino. E também, inclusive, para mim, deveria pegar mal, né? Na época. Mas então foi proibido, censurado, eu não pude passar. E esse texto, a gente consegue achar ou não existe mais? Ah, eu acho que não, se o João Pereira não tiver, o Dioguinho, o João não tem. De repente o Dioguinho pode ter, porque quem escreveu as peças foi eu, João Pereira e o Dioguinho. Mas o escrito ficou com eles. Uhum. De repente o Dioguinho pode ter. Entendi. E me conta, por que você parou de fazer teatro? Como que você começou a trabalhar aqui? Como que continua a história? É porque quando eu entrei na vida artística aqui no Maringá, as coisas, eu já era alfaiate. Eu já era. Trabalhava de alfaiate, trabalhava no teatro, fazia os shows. A gente cantava muito carnaval, que nem tem foto aqui. A gente viajava bastante. E... Qual foi a sua pergunta mesmo? Por que parou? Ah, sim. Parei por um motivo especial. Como eu parei nesse motivo especial, já que eu estou fazendo essa reportagem aqui, eu quero pedir para todos que estão fazendo alguma coisa que não é do agrado do nosso Deus, o Senhor Jesus, que se converta o seu coração e vem para Ele. Foi o que eu fiz. Porque antes de eu me converter, eu era cartomante, olhava foto no baralho, além do teatro, música, olhava foto no baralho, eu trabalhava com terreiro de saravá. Quer dizer que eu tinha uma vida meio pesada, né? Nessa área. Aí quando Jesus me deu a oportunidade e me chamou, que Ele me aceitou, eu abandonei tudo, porque a palavra diz, Jesus diz, quem quiser vir a mim, toma a sua cruz e renuncia a si próprio. É o que eu fiz, eu renunciei para o mundo, para viver com Jesus. Entendi, mas aí você acha que o teatro não era uma coisa do agrado? Não, o teatro em si não é mau. Dependendo que ele seja um teatro que pode passar pela censura e que leva coisas boas. Porque na época o teatro era bom, todo mundo que ia assistir, ninguém falava que saiu, tinha alguma coisa para prejudicar, né? Então, era o teatro censurado, um teatro muito bom, familiar. Mas a
Aí eu tinha a parte de ser cartomante e trabalhar com o centro de saravá. Não pelo teatro e a música. Hoje eu continuo na música, mas cantando na igreja. Né? Então, pelo teatro eu não sairia, porque na igreja também faz teatro, faz apresentação cristã, evangélica, não assim, essas apresentações que nem tem hoje em dia as novelas, que são novelas pesadas, né? Pode ver que as novelas de hoje são pesadas mesmo. Você vê, até quando surgiu os Trapalhões, de tudo que estava levando, nós já tinha levado aqui. Então, inclusive, tem uma foto aqui, uma moça aqui, que ela trabalhou com nós quando ela era jovem. E ela se tornou famosa, muito famosa no mundo inteiro. Ela é maringaense, tem família dela que até hoje mora em Marialva. Eu tenho ela na foto aqui. Se você ver a foto, você vai dizer que nem não é, porque na época ela era desse jeito. Aqui, ó. Aí você vai nas costas aqui, eu tenho. Dá mais ou menos um estado assim para você? Não enxergo. Quem que é? A Madata. Marina Silva? É? Marina Silva? Não, essa era a Sônia Braga. Capaz. Você não acredita, né? Então nessa época aqui, que os parentes dela moravam em Marialva, e ela aqui, na época, que ela era jovinha, ela trabalhava de babá do dono da Rádio Cultura, Joaquim Dutra. Então, como ela estava sempre, a gente aproveitava ela em alguma peça. Depois que ela foi embora para São Paulo, para lá, e se tornou famosa, e nós ficamos aqui. Entendeu bem, é? Olha isso. Olhando assim, você nem acredita, né? Mais alguma coisa? O que mais você quer me contar? Faltou eu te perguntar alguma coisa que você quer me falar? Não, porque... Alguma coisa para falar é o seguinte, porque você quer saber um pouco do repertório da minha vida, é o seguinte. Quando eu vim para Maringá, trabalhei de alfaiate, joguei futebol, gerenciei hotel, trabalhei de condomínio como porteiro de condomínio, né? Fui motorista particular de madame, fui cobrador da televisão Cultura Canal 8 no tempo do Moraci Jaque Vinhesque, na época. Aí depois, quando eu abandonei tudo, aí me dediquei à profissão de alfaiate. Entende? Para mim, tudo aquilo que eu tinha que fazer daquela época passou. Que eu era mais jovem também, né? Agora, por exemplo, agora eu sou criança também, né? Eu estou apenas com 8 anos, ponto 9 só. Dá para acreditar? É? Não. Então, estou com 8 anos e ponto 9, né? Estou esperando o ano que vem chegar os 9. Mas no sentido foi uma vida muito boa. Porque tudo aquilo quando você é jovem, que faz o que você gosta, está dentro do seu limite. Agora, como a palavra de Deus diz, para todas as coisas tem o tempo certo de passar. Porque diz que a nossa vida aqui é passageira. Tudo que é passageiro. E nós também. Hoje você está nessa profissão, fazendo esse vídeo aqui, trabalhando aqui. Amanhã você não sabe o que Deus tem preparado para você. Tem uma coisa muito melhor, que você também vai gostar. Como para eles também. Tudo aquilo que você faz com amor é perfeito. Como que você vê o teatro, o que o teatro representou na sua vida? Na época foi bom. Porque através desse teatro me deu condições de ficar como um pioneiro de Maringá dos tempos artísticos daquela época. Como no teatro e como cantando. E o papel representando a Moto Lampião me deu esse direito de chegar a ser pioneiro de Maringá. Que para mim foi muito bom. Quando Jesus me levar, tem alguma coisa que eu deixei para os meus netos e filhos. Financeiramente, o teatro te deu alguma coisa? Sabe o seguinte, na época, quando a gente é jovem, você ganha bastante, mas também gasta bastante, porque você tem que vestir bem, tem que andar sempre
numa linha diferenciada para poder ter apresentação, né? Porque tudo depende de apresentação. Quem trabalha com teatro tem que ter apresentação. Porque você chega num lugar, você vai me apresentar para uma pessoa, esse aqui é o fulano, tal, trabalha na Rádio Cultura, teatro, tal, tal. Aí ele vai olhar em mim, se eu tiver mal vestido qualquer jeito, ele vai falar, é isso aí? Então você tem que ter apresentação. Então, a gente ganhava bem, gastava bastante também, porque a gente viajava bastante. Há certo tempo a gente tinha um conforto bom também. Não era mal. Hoje aqui, como alfaiate, eu tenho a minha vida tranquila, tenho a minha casa para morar, meus filhos estão criados. Trabalho tranquilo, não devo nada a ninguém, que é muito importante. Não é? Com certeza. Gosto do que eu faço. Trabalho aqui há 25 anos. É a minha vida. E você, como já era alfaiate na época que começou a fazer teatro, você, por conta disso, chegou a se envolver com alguma coisa de figurino? Como que era essa parte de figurino e adereço da época? Não, figurino, quando naquela época coisa não tinha, sabe? Era o básico. Calça comum, blazer, paletó, jaquetão, 3 botão, 2 botão. É o modelo simples que até hoje tem. Agora, teve uma época quando eu morei em Curitiba, que eu trabalhava numa fábrica, que a gente trabalhava lá, tinha um figurino diferenciado. Quem trabalhava ali tinha que fazer qualquer peça que vinha. Fazer roupa para homem, para mulher, então levava tudo cheio. Mas aqui em Maringá, o setor mesmo era só roupa masculina. Uhum. Mas da parte do teatro, daí vocês usavam coisas que vocês já tinham pronto? A gente fabricava. E você fazia muitas também? vestes a gente fazia, né? Às vezes uma roupa diferente que precisava usar na peça, a gente fazia. Essa do cabeleiro aí, por exemplo? Essa cabeleira a gente fez, né? Um traje diferente. A gente usava muita peruca também na época, né? Porque cada peça tinha um roteiro diferente, então a apresentação é diferente. Mesmo fazendo papel de mal, de bandido, mas tinha diferente, né? Por aqui você vê quando cantando é uma coisa, trabalhando na peça da Lampião é diferente, trabalhando na peça do cabeleiro era diferente, né? Trabalhando na peça de cigano era diferente. Então cada um requeria um modelo de roupa diferenciado. Você lembra qual foi a última peça que você fez, ou o último ano que você trabalhou com isso? Eu acho que o último ano que eu trabalhei, acho que foi mais ou menos em 89, por aí assim mais ou menos. Que eu parei. Uhum. E que mais? O que mais você quer Que contar? mais agora é o seguinte. Convido vocês a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador na vida de vocês e de toda a sua família. Tudo que você faz aqui na Terra, se você gosta, é importante. Mas o mais importante que você vai levar na sua vida é o amor de Jesus Cristo e amar o próximo como você ama a Deus. Sempre procurar ajudar as pessoas. Porque de tudo que você ganhar aqui, você não vai levar nada. Não trouxe nada, não vai levar nada. Sim. Não é verdade? É. Eu, por exemplo, eu me dou por feliz, porque eu não achava que eu chegava a essa idade de 89 anos, trabalhando, ter minha vista perfeita. Faz 10 anos que Jesus me deu vista nova. Isso é muito importante. Uhum. O teatro foi bom, a música foi bom na época. Eu era novo naquela época, tudo é criança, jovem. Sim. Tudo que você faz como jovem é bom. Agora chega uma época que quando Jesus te chama, você vai haver mudança na vida. E quando vem essa mudança, tudo é diferenciado.